A celebração é uma ação de graça, é uma prece de gratidão, é o reconhecimento do dom que foi dado a nós. Sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso clube de estudos do Tarô de Osho, Tarô Zen de Osho. E hoje nós vamos estudar a carta número 3 do naipe de água, que é a celebração. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você também estuda o tarô de Osho, joga o tarô de Osho, quer aí mais conhecimento sobre esse oráculo? Fique aqui comigo, que a gente tem bastante conteúdo sobre esse tema. Talvez não tenha tantas pessoas querendo acessar esse tipo de conteúdo, né? Você talvez seja uma parcela aí dos 3% da população que gosta desse tipo de conteúdo e está estudando o tarô de Osho, aprofundar mais sobre esse oráculo. Então eu já peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, porque às vezes a gente fica desmotivado achando que não tem ninguém que gostaria de acessar esse tipo de conteúdo. E eu deixo de gravar, depois eu volto a gravar. Se você perceber, a gente já tem uma playlist com várias cartinhas estudadas que a gente já passamos por todos os arcanos maiores, começamos os arcanos menores agora. Para que eu continue motivada a terminar todos os arcanos menores, por favor, deixe a sua contribuição aí. Vou ficar muito honrada de receber as suas palavras, o seu curtir, o seu gostei, para me motivar aqui cada vez mais. E, continuando, o naipe de água. Essa carta é uma das mais bonitas que a gente pode acessar desse oráculo, desse naipe que é um dos mais incríveis, que é um dos mais amados também, que é o naipe de água. E a gente vai estudar a celebração. Vamos começar aí dando uma olhadinha nessa carta. Deixa eu me aproximar um pouco mais para você ver melhor. É uma carta que tem uma imagem assim bem familiar, né? São três mulheres dançando, tomando banho de chuva, brincando na poça da água. Então aí é um momento realmente de celebrar, de alegrar, de compartilhar, brincadeiras, de agradecimentos. É uma imagem bastante fácil de codificar, né? E de nos transportar para alguma ocasião, algum momento da nossa vida onde a gente esteve nessa circunstância. Essa é uma carta que ela faz paralelo com o Três de Copas no tarô tradicional, mas aqui no tarô de Osho é a celebração. E vamos ver o que diz no nosso livrinho sobre essa carta. Aqui vocês já sabem, a gente vai ler e vai comentar o que aparecer aqui pra gente, o que vier aí de reflexões sobre a carta. E se você tiver mais reflexões para somar com esse conteúdo, só escrever aí nos comentários, eu vou ficar muito feliz de ler as suas reflexões. Vamos começar. Estar vivo é um dom tão imenso, mas as pessoas são muito ingratas. Esqueceram-se de como agradecer a Deus. Não têm respeito pela existência. Nunca se sentem gratas a ponto de curvar-se até o chão. São absolutamente pétreas, insensíveis, cegas. E por causa dessas pessoas, e elas são a maioria, a vida ficou feia. É por causa dessas pessoas que a vida perdeu a alegria, a celebração. Lembre-se, os animais são capazes de brincar, mas só o homem é capaz de celebrar. É privilégio e prerrogativa do homem, nenhum outro animal é capaz de celebrar. Sim, eles são capazes de brincar, mas de celebrar, não. Celebrar é uma ação de graças, é uma prece de gratidão, é o reconhecimento do dom que foi dado a nós, é compreensão, é um transbordante amor a Deus
que nos deu tanto. Simplesmente estar vivo é muito prazeroso. Sentir a chuva, ver o sol e estar na praia, mesmo que só por uns instantes. Ver a estrela, mesmo que só por um instante. Basta para uma pessoa se tornar religiosa. Um instante basta para a pessoa se tornar religiosa. No sentido aqui de religiosidade, ele está falando de se ligar, né? Se ligar ao divino. Então, nessa primeira parte do texto, que ainda tem um pouquinho mais que a gente vai ler, ele está falando sobre gratidão. Ele está falando de reconhecimento. Do quando que a gente perdeu a capacidade de reconhecer as coisas que nos foram dadas por livre e espontânea vontade divina. A vida, os momentos de alegria, e a gente nunca está satisfeito. Parece que o ser humano sempre está querendo mais e mais e mais e nunca está agradecido. E é tão interessante porque quando eu decidi gravar esse vídeo hoje, surgiu uma brecha na minha agenda, eu estava exatamente pensando sobre isso. Eu estava escolhendo olhar para as coisas com mais gratidão. Ao invés de olhar que me está faltando, não é o bastante, eu vou dizer, uau, que bom que isso aconteceu. Eu estava nessa energia antes de gravar o vídeo, escolhendo estar mais na gratidão. E eu nem lembrava qual era a carta que a gente ia estudar aqui. Mas aí quando eu pego o livro, ele me traz essa mensagem. Ele já começa com isso. E ele coloca, né, os animais, eles são capazes de se divertir, mas só o ser humano celebra. Então vamos usar esse nosso tom divino. Vamos continuar aqui o que ele vai falar mais. Não há necessidade alguma de adiar a celebração. É porque a gente acha que a gente tem que celebrar apenas em momentos específicos, né? Quando tem uma conquista, em um aniversário, em uma data especial, a gente acha que só precisa celebrar nesses momentos. Mas não, não tem necessidade alguma de adiar a celebração. Imediatamente, nesse exato momento, você pode celebrar. Nada mais é preciso. Para celebrar, precisa-se de vida. E vida você tem. Para celebrar, precisa de árvores e pássaros, estrelas, e elas estão aí. De que mais você precisa? Você só vai celebrar se estiver coroado e engaiolado num palácio de ouro? Aí é que vai ser impossível, na verdade. Alguma vez você já viu um imperador rindo e dançando e cantando na rua? Não. Ele está enjaulado, aprisionado. Maneiras, etiquetas, compromissos, né? Tudo isso. Russell, Bertrand Russell, escreveu em alguma obra que, quando visitou pela primeira vez uma comunidade primitiva de aborígenes que viviam numa colina remota, ele teve inveja, muita, muita inveja. Ele sentiu que a maneira como eles dançavam era como se fossem todos imperadores. Não tinha coroas, nem faziam coroas de flores ou folhas. Toda mulher era rainha. Eles não tinham diamantes, mas o que tinham, fosse o que fosse, era o bastante. Eles dançavam a noite inteira e depois dormiam lá mesmo, no lugar onde haviam dançado. De manhã, estavam de volta ao trabalho, trabalhando o dia inteiro e outra vez, ao anoitecer, estavam prontos para celebrar, para dançar. E ele diz: naquele dia senti inveja de verdade. Eu não podia fazer aquilo. Alguma coisa deu errado. Alguma coisa dentro de você deixou você frustrado. Você não pode dançar, não pode cantar. Alguma coisa dentro de você deixou você preso. Você vive uma vida aleijada.
Você não deveria ser aleijado, mas vive uma vida aleijada, uma vida paralisada. E continua pensando que, sendo uma pessoa comum, não pode celebrar. Não há nada de especial em você. Mas quem lhe disse que, para celebrar, precisa-se de alguma coisa especial? Na verdade, quanto mais você busca o especial, mais e mais dançar vai ser difícil para você. E tá falando, né? E é interessante porque ele está trazendo uma experiência de alguém que foi e visitou comunidades aborígenes, ancestrais, né? Comunidades ancestrais que seguem ali uma tradição ancestral. E ao perceber que aquelas pessoas sabiam celebrar a vida, sabiam viver, sabiam agradecer, ele sentiu inveja. E aí eu fico me perguntando, quando foi que a gente desaprendeu a fazer isso? Quando foi que a gente ficou enjaulado, encaixotado, reclamando, sempre achando que nada é o suficiente? A gente perdeu essa conexão com as nossas origens, que celebravam até pela morte, pela vida, pela chuva, pelo sol, pela colheita. Tudo era motivo de celebração, apenas por estar vivo. E hoje a gente fica achando que a gente só pode agradecer, só pode festejar se tiver algo especial. E a gente inconscientemente diz que a gente não tem nada de especial. E ele fala novamente aqui que é quando você se torna especial nessa ideia dessa sociedade, você menos terá tempo para celebrações. Seja comum, não há nada de errado com o comum, porque é justamente no que tem de comum que você é incomum. Não se preocupe com as condições ao discernir quando celebrar. Se você se preocupa em preencher determinadas condições, se acha que só então vai celebrar, você nunca vai celebrar, vai morrer como um mendigo, porque não agora mesmo. O que lhe falta? O que lhe falta? Essa é a minha observação. Se você puder começar agora mesmo, de repente a energia flui. E quanto mais você dança, mais ela flui, mais capaz você se torna. O ego depende de condição para se satisfazer, mas a vida não. Pássaros conseguem cantar e dançar, pássaros comuns. Alguma vez você já viu um pássaro em comum cantando e dançando? Por acaso eles se perguntam se precisam antes ser um, é, um Ravi Shankar ou um. Ele está colocando uns nomes muito difíceis aqui. É, Rudy Manuhin, eu não sei se pronuncia assim, gente, perdão. Mas devem ser cantores, né? Eles se perguntam se precisam antes ser grandes cantores e ir à faculdade de música para aprender e só depois cantar? Eles simplesmente dançam e simplesmente cantam. Não é necessário nenhum treinamento. Uau! Enquanto a gente está esperando o momento certo, ou ter os conhecimentos certos, ou ter aquela situação específica para que a gente possa celebrar e possa ser quem nós verdadeiramente somos. Porque um pássaro, ele não vai dizer, hoje eu estou num dia ruim, eu não vou cantar. Ele vai cantar, porque é da natureza dele. E o que, que é da nossa natureza que a gente não está se permitindo ser, porque acha que ainda não somos o bastante? Se a gente pudesse simplesmente dançar, cantar, se expressar, atuar, escrever, fazer arte, fazer ciência, enfim, o que quer que seja. Simplesmente porque a gente pode, não porque a gente tem todos os conhecimentos já acumulados em nós. Quanto a gente deixa de celebrar quem somos por achar que não somos o bastante ainda. E quando é que será o bastante? O homem nasce
com a capacidade de celebrar. Se até os pássaros podem celebrar, por que vocês não? Mas você cria barreiras desnecessárias, cria uma corrida de obstáculos. Não existe barreiras. Você as coloca ali e depois diz: sem atravessá-las e sem saltar sobre elas, como poderei dançar? Você se põe contra si mesmo, divide a si mesmo, é inimigo de si mesmo. Todos os pregadores do mundo dizem que você é comum, portanto, como pode celebrar? Você precisa esperar. Primeiro seja um Buda, primeiro seja Jesus, primeiro seja Maomé, e só então você poderá celebrar. E aqui tem uma coisa interessante, né? Não existe barreiras, não existe metas, não existem listas que a gente precisa checar para então poder ser uma pessoa feliz e poder ser uma pessoa grata. Não existe esse tipo de coisa. A gente coloca esses obstáculos. A gente foi acumulando mentiras de que tem que ser assim, tem que ser assado. Eu só sou uma pessoa de sucesso se eu tiver 2 carros, 2 casas, um marido e um cachorro e 3 filhos. Sabe, o que é tudo isso? Se não mentiras e mentiras que nem são verdade para mim, para gente, mas a gente vai colocando ali no nosso caminho para dificultar a nossa vida. E a gente acha que precisa checar aquilo tudo, né? Eu, na minha vida, nos meus 30 e poucos anos hoje, muitas vezes a gente encontra aí na sociedade dizendo: você já deveria ter isso e aquilo outro, você já deveria ser casada, você já deveria ter tal e tal coisa. Mas, verdade, isso é algo de verdade relevante para mim? Eu preciso checar tudo isso só para depois eu ser agradecida pela minha vida? Ou eu tenho que ficar vivendo o tempo todo, correndo atrás de uma coisa que nem faz sentido para mim, entende? Então, essas coisas da nossa mente, das nossas crenças, a gente vai colocando no meio do caminho para não ser possível ser feliz. E se ser feliz, ser grato for apenas uma escolha, que você escolhe? Pular todas as barreiras para depois ter isso? Ou chega dessas barreiras, eu simplesmente escolho ser feliz e grata. Entende? É mais ou menos por aí. Mas a verdade é exatamente o oposto. Se você é capaz de dançar, você já é um Buda. Se é capaz de celebrar, já é Maomé. Se é capaz de ser feliz, já é Jesus. O contrário não é verdade. O contrário é uma falsa lógica. Diz: primeiro seja um Buda, um ser iluminado, depois você pode celebrar. Mas como você vai ser um Buda sem celebrar? Eu lhe digo: celebre. Esqueça todos os Budas. Na própria celebração, você descobrirá que você mesmo já se tornou um Buda. Deixe que a vida entre em você. Fique cada vez mais vulnerável, sinta mais, perceba mais. Por toda parte há pequenas coisas cheias de grandes maravilhas. Observe uma criança pequena, deixe-a no jardim e simplesmente observe. Você deveria ser assim também, tão maravilhoso, cheio de deslumbramento, correr pelos jardins, pegar borboleta, correr para pegar aquela flor, brincar na lama, rolar na areia. O divino toca a criança de todos os lados. Se você conseguir viver, deveria. Se você conseguir viver em deslumbramento, então será capaz de celebrar. Não viva no conhecimento, viva em deslumbramento. Você não sabe nada. A vida é surpreendente. Em toda parte, ela é uma surpresa contínua. Viva com surpresa, com um fenômeno imprevisível, um fenômeno novo a cada momento. Apenas tente, dê uma chance. Você não vai perder nada se dar uma chance.
e pode ganhar tudo. Então, simplesmente vamos celebrar o que a gente tem, a vida, o ar que nós respiramos. As pessoas falam muito de gratidão, mas isso acabou se tornando algo muito banal, né? A gratidão se tornou algo muito banal, virou algo até, de certa forma, tóxico. Ser grato não é fingir que as coisas são diferentes do que elas são, mas é observar as coisas como elas realmente são e, em consciência, ser grato até pelas coisas que a gente concluiu que é um problema ou é uma dificuldade. Né? Celebrar tudo. Não importa se deu certo, deu errado, vamos celebrar. Não importa se fizemos alguma coisa ou não fizemos nada, vamos celebrar. Né? E o quanto que a gente ainda está dando vazão para essa sociedade adoecida que diz que a gente não pode rir, brincar, se divertir. Temos que trabalhar o tempo todo, temos que produzir o tempo todo e nunca é o suficiente. Se a gente fosse na contramão de tudo isso e dissermos sim, já somos suficientes, iremos celebrar e iremos continuamente crescer, criar, expandir cada vez mais. Existe uma possibilidade diferente aí, que essa carta ela vem nos convidar a acessar essa energia da celebração, da brincadeira. Muito bonito, né? Então, se você sentiu alguma conexão com essa carta, fez sentido para você de alguma forma, você tem alguma contribuição aí a mais sobre o 3 de águas, o 3 de copas, no baralho do Osho, eu vou ficar muito feliz de te ouvir, te ler aí nos comentários. E vamos esperar o próximo encontro, que a gente vai falar sobre a carta número 4 do naipe de copas, né, do naipe de água, que é voltando-se para dentro. Uma carta um pouco mais enigmática, né, um pouco mais trazendo aí a meditação. Mas isso a gente conversa no próximo encontro. Um abraço, um beijo, um cheiro e a gente se encontra no próximo vídeo.